Estamos começando mais um programa Tira Dúvidas nessa manhã abençoada de sexta-feira. Como é que está o seu coração? Está preparado aí? Está cheio de expectativas? A palavra de Deus é realmente poderosa, maravilhosa, nos edifica, né, nos acrescenta muito. Mande a sua pergunta aqui para nós, pelo nosso WhatsApp 9999-72005. Lembrando que esse programa também está sendo transmitido pelo nosso canal do YouTube, Rádio Vinha FM. Se inscreva, interaja por lá. Depois você pode ver novamente esse programa, compartilhar com um amigo e abençoar outra pessoa. Vamos começar? Olá, pastor. Bom dia, tudo bem com o senhor? Bom dia, Raquel. Olá. Bom dia a cada um dos nossos ouvintes. Para mais um dia de compartilhamento da palavra. Mas olha só, sobre a palavra, ela diz, através do profeta Jeremias, no capítulo 17, versículo 7, bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Sabe, o Senhor e a palavra são a mesma coisa. Quando você ouvir a palavra, é Deus falando com você. E tudo que ele faz por meio da palavra, ele determina, ele libera a palavra através do profeta. No caso, hoje, eu vou ser o profeta que vou compartilhar, você vai mandar a sua dúvida para mim e eu vou compartilhar à luz da Bíblia. Com a ajuda do Espírito Santo, nós vamos fazer isso. Mas que a sua esperança esteja no Senhor. Porque tudo aquilo que a palavra promete se cumpre na sua vida. E a Bíblia maravilhosamente diz assim que esse homem cuja esperança é o Senhor, ele é como uma árvore plantada junto às águas. O que ele faz? Ele tem atitude, ele estende as suas raízes para o ribeiro que é Cristo. Aí, que é maravilhoso. Ele não receia quando vem o calor, a sua folha fica verde. Isso fala do homem e da mulher que, confiando no Senhor, ele tem uma alegria perene, permanente. Ele sempre, o estágio de humor dele é para cima, nunca para baixo. Porque a esperança dele é o Senhor. Ele confia no Senhor. Ele não receia quando vem o calor e quando vem a sequidão, ele não se perturba e nem para de dar fruto. Ele permanece frutífero. É um estágio permanente de produtividade, de alegria. Tudo que ele coloca as mãos dá certo. É exitoso no seu caminho. Você é esse homem, você é essa mulher. Então nós vamos compartilhar agora de dúvidas que os irmãos têm. E à luz, como eu disse, à luz da palavra de Deus, nós vamos trazer alimento para você. Não é apenas um programa de satisfação, ou seja, de resposta em relação a curiosidades bíblicas. Não, é a vida de Deus fluindo através da palavra, tá bom? Não saia daí e vamos para mais um dia, nessa sexta-feira tão abençoada por Deus, compartilhar dessas coisas, das riquezas insondáveis de Cristo na sua palavra. Amém, Raquel? Amém, pastor. Vamos começar aqui com uma pergunta da Salomé. E ela quer saber, pastor, qual é o significado e o valor da expressão amém. As pessoas falam tanto, né? Os cristãos falam tanto amém, amém, amém. Qual o significado, pastor? Então, é tão boa essa pergunta, porque, em primeiro lugar, em 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 20, a palavra de Deus diz algo muito poderoso. Porque quantas são as promessas de Deus? Olha, e são muitas. As promessas do Senhor são muitas. Desta forma, tantas quantas são, tem nelas o amém de Deus. Primeira coisa, tem um sim, que é a aprovação de Deus. Se está prometido na palavra, é para mim, é para você. Não existe restrição do favor. Desta forma, olha a importância do amém. Porque quantas são as promessas de Deus, tantas tem nele o sim. Porquanto também por ele é o amém. Para a glória de Deus, por nosso intermédio. Então, o amém é uma ferramenta que Deus coloca à nossa disposição, que quando com o coração cheio de fé, Raquel,
nós pronunciarmos esse amém, nós trazemos à tona o cumprimento, porque o amém quer dizer assim é, assim seja. Porque pela palavra de Deus foram feitos céus e terra. Tudo que Deus determinou, o seu haja, era o próprio amém. E é um dos nomes essenciais, principais de Jesus. Jesus é o amém de Deus para nós. Efésios 1:3 diz assim, porque nós somos abençoados com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Esse é o amém de Deus. Então, para todas as promessas, tem de Deus o sim, mas tem nele também o amém. Todavia, Deus coloca o nosso encargo. Nós somos encarregados de dizer o amém. O amém é a confirmação. Tudo que você ouve de bom, você tem que dizer amém. E tudo aquilo que você ouve de ruim, você não precisa nem dizer, ignore. A melhor ferramenta que você usa contra o diabo é ignorar os seus ardis, né? Vença o impostor que existe em você. Qual que é o impostor? É aquela gama e aquele espectro de pensamentos negativos que sobressalta a nossa mente no dia a dia. A melhor estratégia para pulverizar esses pensamentos negativos, simplesmente ignore. Leia a palavra, leia as confissões da palavra, confesse-as, memorize textos da Bíblia, que é uma riqueza inesgotável que está aqui à sua disposição. E à medida que você confessar, pronuncie amém, amém. Não poupe disposição para dizer amém, para as coisas boas que vêm de Deus. Olha, a palavra tem poder, mas sabe qual palavra que tem poder? É a palavra de Deus pronunciada para o nosso bem, que é, na verdade, consolidada, consumada, com um amém fervoroso, ou seja, um amém cheio de fé. Amém, amém, amém. Aleluia, pastor. Jesus é o nosso amém. Tem essa questão também de falar o amém várias vezes? Tem isso, essa coisa de falar amém, amém, amém? Faça melhor que falar conforme amém? a sua fé. Se você faça até à medida que o Espírito dirigir, você sente satisfação na sua fé por aquilo. Diga amém até se apropriar por fé daquilo que Deus promete para você. Jesus, certa ocasião, isso está registrado em Marcos 11:23, ele disse assim, olha, se alguém disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar que se fará o que se diz, assim será com ele. Amém? Jesus está fazendo, não está promovendo um estímulo à erosão, né? Imagine se você vai começar a arrancar montes e montanhas dos seus devidos lugares. Não, não é isso. Jesus está falando de problemas impossíveis de se resolver humanamente. Mas ele está te dando a oportunidade de remover a montanha do problema dizendo com fé. Você não precisa só pedir, decrete, declare, profetize e se aproprie pelo amém. E quando você fala amém, você está associando a tudo que você está falando e dando direito a Deus agir. Você está dizendo, Senhor, essa guerra é sua. Peleje ela por mim, guerreie ela por mim. E diga amém. Se você quiser dizer amém, 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 quiser orar 1 hora dizendo amém, seja livre, mas focado no Senhor e no Espírito Santo, isso tem um poder sobrenatural inimaginável. Amém. Mais amém. uma vez. Pastor, o Bebeto, ele quer perguntar aqui a respeito da graça de Deus. Ele diz aqui, se Deus é tão gracioso, por que ele não perdoou Adão e o deixou ali no Jardim do Éden? Eu acho que a pergunta correta seria o seguinte: por que esse Deus tão grande, tão maravilhoso, né, que deu tudo? Aquele homem que nós estamos referindo aí, Adão, ele veio da lama. E Deus o forma, Deus sopra a sua própria vida em Adão. Agora esse Adão desobedece a Deus. A pergunta talvez fosse melhor formulada dizendo assim: por que Deus não foi infinitamente mais severo com um pecado tão grave que trouxe a queda do universo? Mas esse Deus gracioso, o que ele fez? Primeira coisa, ele perdoou Adão com graça, né? Você está querendo aqui uma leniência que Deus não partilha dela.
Viu, Bebeto? Outra coisa. Deus era para... Adão deveria morrer. Mas Deus mata um cordeiro inocente no lugar de Adão. Assim entrou a morte. A morte entrou na terra e no universo, não para ser um caos. A primeira morte foi para gerar a vida. Morreu um cordeiro pela salvação de Adão e de Eva. Aquele cordeiro apontava para Cristo. Deus graciosamente perdoou e os salvou. E para eles proclamou uma salvação. Porque o pior viria, que era o esmagamento, né, da cabeça da serpente. E até nisso nós vemos a graciosidade de Deus a nosso favor. Deus sempre faz com que tudo coopere para o bem daqueles que amam a Deus. Se lá no Éden o diabo promoveu tragédia, lá na cruz Deus promoveu uma redenção eterna. Ou seja, se o diabo entrou para fazer isso, Deus falou, eu vou entrar em cena para fazer um Éden infinitamente melhor do que esse. E em Cristo ele se manifestou, eu sempre digo, e nunca acho demais repetir, que esse é o maior mover da história. Deus se fez homem em Cristo Jesus e restaurou para si todas as coisas. Então você pode pensar, mas Deus por um pecado não perdoou Adão, meu Deus. Claro que ele perdoou. Você tem noção da consequência que Adão merecia? E Deus não agiu dessa maneira. Misericórdia é Deus não dar aquilo que merecemos, que é a morte. E graça é Deus dar aquilo que também nós não temos nenhum mérito nisso. Quer dizer, misericórdia é Deus evitar de nos dar aquilo que nós merecíamos. E graça é Ele nos dar o que jamais merecemos em qualquer circunstância. Deus agiu com graça a partir do Éden. Deus mostrou como Ele seria conosco, perdoador, perdoador. Deus não foi direto no erro. Deus perguntou, onde vocês estavam? O interesse de Deus achar o homem que se perdeu. Essa foi a primeira pergunta do Velho Testamento. Onde está o homem? A primeira pergunta do Novo Testamento. Onde está o rei? Porque quando você encontra o Rei Jesus, aí você se acha em toda a sua existência. Isso é graciosidade. Então, a tragédia, ela não se tornou tão grande porque Deus interferiu com graça. E há um futuro de esperança para nós. É o que eu falei no início. Bem-aventurado o homem cuja esperança é o Senhor. Amém? Amém. Bebeto. Amém. Pastora Thalita quer saber por que é que Deus permite missionários morrerem pregando o evangelho. Bem, então, Jesus falou assim, que aqueles, no nome deles, as pessoas, pelo nome dele, pela proclamação do nome dele, as pessoas seriam perseguidas e mortas pela pregação do evangelho. O evangelho, ele é a esperança para a vida, a esperança de salvação eterna para as famílias. Pelo evangelho, Deus muda o destino eterno de famílias, de milhões de pessoas. Agora, a revolta do diabo é que quando alguém se levanta para proclamar esse evangelho, seja no bairro, na família, no local de trabalho, nas missões internacionais, há um levante no inferno contra a pregação do evangelho. E contra o evangelho, a partir do Éden, se levantou uma retaliação, uma guerra. E muitos têm dado a vida, de fato. Em Apocalipse capítulo 6, se registra, o clamor daqueles que foram mortos e decapitados por proclamarem o nome de Jesus e por defenderem uma mensagem, que é a mensagem do evangelho. E se fica pensando, mas será que Deus não deveria ser providente e não permitir que essas pessoas morressem? Olha, você olha para a cruz e a morte de Jesus, você vê que a vida é muito injusta de fato. E muitos estão dando a sua própria vida por amor a esse evangelho. E cada pessoa que morre é uma semente
a partir da qual milhões se salvam. Ah, mas então as pessoas precisam dar a própria vida? Não, não é essa a perspectiva. A perspectiva de fato é que nossos inimigos não são de carne e sangue, mas os nossos inimigos são principados, potestades, dominadores e forças espirituais do mal. Ou seja, uma hierarquia escalada, uma hierarquia demoníaca que está organizada para o mal, para articular maldade. E até que o Senhor redima todas as coisas, até a redenção completa, nós estamos aqui nesse fronte de batalha. E muitos missionários, infelizmente, têm morrido. Muitos crentes têm sido perseguidos. E durante toda a história isso aconteceu. Há uma perseguição contra o Evangelho. Eu li há poucos dias no G1 que, de fato, o segmento cristão é o mais perseguido e odiado de toda a terra. E no mundo inteiro morrem todos os anos de 210 a 215 mil pessoas em países islâmicos, em países onde o hinduísmo é forte, como a Índia, onde o comunismo impera, como na China. Esses países ceifam a vida de centenas de milhares de irmãos. E isso, até que Jesus volte, nós não compreendemos. Mas começou lá com Tiago, em Atos capítulo 7, capítulo 8, em que a primeira perseguição contra a igreja, esse apóstolo do Senhor, que era irmão do apóstolo João, ele foi decapitado à espada. E isso tem acontecido ano após ano, década após década, século após século. E nos últimos 2 milênios, isso tem acontecido. E até que o príncipe da paz assuma o governo da terra, nós estamos aqui, e infelizmente, de peito aberto para sofrer essas retaliações. É a vontade de Deus? Não é a vontade de Deus. Não é a vontade de Deus que ninguém morra no campo missionário. Mas isso acontece, e por causa do amor ao Evangelho, não há como evitar esses danos missionários, em que muitos missionários têm sua vida ceifada. Mas o estágio da passagem da vida para a morte é precioso aos olhos do Senhor. Não que Deus consinta nisso, mas tudo isso está devidamente diante de Deus e vai ser severamente julgado toda a perseguição que se estabelece contra o Evangelho de Cristo. Amém? Jesus profetizou, e se Jesus não interferiu para preservar a vida, muitas vezes a vida é preservada. Mas Jesus, ele teve a sua vida preservada e no final a sua vida foi entregue. E na verdade o que está acontecendo é a vida de missionários sendo entregue para a salvação de milhares. Amém? Amém, pastor. Olha, para fechar esse bloco aqui, tem a pergunta do João. E ele diz aqui, pastor, como ser salvo se eu não me lembro dos pecados que eu cometi estando bêbado? Sim, a sua preocupação é João, o nome dele? O nome dele é João. Então, João, a sua preocupação é em relação à confissão. Como que você pode confessar de pecados que você não se lembra? Bom, isso é uma coisa importante. Então, vou dizer algo aqui muito objetivo, ser bem rápido na minha resposta. Você é perdoado não porque você se lembra ou porque você perdoa outras pessoas. Você é perdoado porque Jesus derramou o seu sangue para a remissão, para perdão dos pecados. A salvação e perdão são inseparáveis e são de mãos dadas. Quem é salvo porque foi perdoado. E quem foi perdoado foi salvo eternamente. Então não é porque você esteve num estágio de alucinação e embriaguez acentuada que você incorre no perigo, está sob o risco de não ter pecados perdoados. Não. Sabe o que Deus faz com os pecados? Em Hebreus 8:12 diz assim, olha, para com as suas iniquidades usarei de misericórdia, e dos seus pecados não me lembro mais. Jamais me lembrarei. Eu gosto, assim, também de Hebreus 10:17, que fala uma coisa semelhante, mas tautologicamente,
com a outra perspectiva e acrescenta: também de nenhum modo me lembrarei dos seus pecados e das suas iniquidades para sempre. Então fique em paz. Não é porque você estava lúcido e confessou pecados claramente que você é perdoado. Você é perdoado porque o sangue de Jesus foi derramado para perdão dos seus pecados, dos nossos pecados e dos pecados da humanidade inteira. Amém? Inclusive daqueles que a gente não se lembra e nunca vai se lembrar. O Senhor nos Nós somos incapazes, Raquel, de lembrarmos dos nossos, de muitos. Dos nossos todos pecados. De todos os nossos pecados, exatamente. Mas o perdão de Cristo é total. E ai de nós se não fosse. Ai de nós se o perdão de Cristo estivesse vulnerável e fosse relativo à nossa boa memória. Né? Os bons de memória entrariam melhor nessa, né? Com certeza. Teriam uma vantagem sobre os demais. Mas glória a Deus que Deus faz assim, Deus esquece. Amém. Quando você crê pela fé. Quem crê, alcança. Tudo é pela fé. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Amém. Amém? Amém. A gente está finalizando esse primeiro bloco. Aproveita esse tempo aí do intervalo, mande a sua pergunta para a gente agora, para o nosso WhatsApp 999972005. Até daqui a pouco. De volta ao programa Tira Dúvidas. Estou aguardando, tem várias perguntas já aqui. Mande a sua também. Se não der para ser respondida hoje, serão respondidas nos próximos programas. Você sabe também que tem o Instagram do pastor Luiz, Luiz com Z Rigonato. Você pode enviar a sua pergunta por lá também, conferir outras respostas e ser muito edificado. Se inscreva também no nosso canal do YouTube. Esse programa está sendo transmitido simultaneamente aí para você, tá bom? Então vamos lá, pastor, vamos começar esse bloco aqui com uma pergunta do José Rocha. Interessante, ele pergunta aqui, pastor, por que Jesus incumbiu João de cuidar da sua mãe se ele tinha outros irmãos? Então, por quê? O momento da morte de Jesus, as últimas mulheres que estiveram até o final com Jesus na cruz, tem Maria Madalena, uma outra, não sei se é Maria Salomé, e Maria, mãe de Jesus. Eram muitas Marias, hein? O nome estava em alta. As três Marias lá. Mas, naquele momento da morte de Jesus, Jesus incumbiu quem estava perto ali. Estava só João, o apóstolo. Ele não era parente, mas ele era confiável. E não tinha como Jesus falou assim, vai lá, chama meus irmãos, que eu tenho que dar umas recomendações pelo cuidado da minha mãe. E a morte de cruz de um ente querido comprometia toda a família. Quer dizer, aquela família perdia os direitos romanos, que era o império da época. Foi o Império Romano que, no final, decretou a morte de Jesus. Então, bem assim, ele deveria incumbir quem estava ali próximo. E por que ele recomenda ao apóstolo João? Porque ele sabia que João era confiável. Que João, mesmo naquele momento trágico da vida de Jesus, naquele momento de humilhação, de morte injusta, de morte perversa, cruel, João não temeu o que poderia sobrevir. Junto com os outros crucificados, não tinha ninguém perto, porque a culpa daqueles que estavam sendo executada chamuscava, respingava muito naqueles que estavam próximos. E João se mostrou de grande confiança. Importa é o que Jesus disse, que o servo seja achado fiel. E quem melhor do que João para cuidar, para receber essa recomendação do Senhor? E depois a gente vê Maria pela última vez em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, no meio deles. E ela estava no meio daqueles que receberam o Espírito Santo. Ok? Maria nunca mais é mencionada na Bíblia. Mas, pelo visto, e a gente sabe disso, que é verdade, que João foi o apóstolo que mais viveu
Ele morreu com quase 100 anos. Foi ele que foi para a ilha de Patmos? Foi para a ilha de Patmos e escreveu o Apocalipse nos anos 92 a 94. Eu não sei exatamente, mas desta forma, ele era mais novo do que Jesus e ele morreu aos quase 100 anos. Talvez Jesus, sabendo disso profeticamente, ele sabia quem viveria mais e poderia resguardar a sua mãe, né? Com os cuidados que ela teria durante a sua vida. Porque naquela época não tinha planos previdenciários. Né? As viúvas eram desamparadas e a igreja se tornou forte na história, no início da história, porque a igreja era uma das pouquíssimas instituições sociais, né, que emergiu na história. Então você pode ver em Atos capítulo 6 que o cuidado com as viúvas, tanto dos judeus como dos gregos, receberam um cuidado amplo pela igreja. E a igreja se tornou muito forte por ser essa instituição que não era governamental, mas que desempenhava um trabalho social de Estado, de governo até. Então, assim, é impressionante. E Jesus entregou Maria aos cuidados de irmão, porque é ele que estava ali, ele que demonstrou essa fibra, e ele que teria realmente o desempenho de um cuidado à altura do qual Jesus queria conferir à sua mãe Maria. Maravilha. Por aí a gente vê a prudência, né, pastor? O cuidado espiritual, o cuidado material, né? Jesus resguardou a sua mãe e é um alerta para nós também. A gente precisa cuidar dos pais. Sim, a gente tem que pensar na nossa velhice também. Exatamente. Não é só viver o momento e agir de forma imprudente, porque às vezes a gente se torna um peso para os outros. Não, também. Você tem que entender que isso aqui que a Raquel está falando é muito importante. Honra teu pai e tua mãe, porque o primeiro mandamento com promessa. Honra está relacionada à palavra, vem da mesma raiz da palavra honorários. Honra tem preço, tem custo. Honra tem trabalho. Cuidado nunca é de graça. Quando você está cuidando de alguém, você está abrindo mão de si mesmo. Já viu viagem de avião e eles dizem o seguinte, olha, em caso de despressurização da aeronave, é hora que faltar o oxigênio, você primeiro põe a máscara em você, para que você tenha lucidez para cuidar dos que estão. Aí você coloca numa criança ou numa pessoa que não pode fazer isso, primeiro você cuida de você, aí você cuida dos outros ao seu redor. Agora, cuidado, Jesus está dando um modelo, né, que isso deveria acontecer. E ele, olha só, Maria é aquela, se Deus não cuidaria dela, ela teve a disposição de dar à luz ao próprio Deus, que é Cristo. É o Deus que se tornou homem. Deus não cuidaria dela? Então, Jesus escolheu o melhor homem que poderia cuidar de sua mãe. Ele é chamado de o apóstolo do amor. Nisso você vê a excelência do cuidado e da escolha de Jesus. Amém? Que o Senhor guarde essas coisas em nosso coração, que elas são muito importantes. Ok, pastor. Essa pergunta aqui veio do Instagram para o senhor aqui. Marizade, talvez o nome dela seja apenas Marisa, mas ela quer saber aqui a respeito da igreja. Se a igreja vai passar pela grande tribulação. Não é a vontade de Deus que a igreja passe pela grande tribulação, mas uma parte vai passar por ela. Pastor, como que o senhor prova que a igreja não é a vontade de Deus que a igreja passe pela grande tribulação? 2 Pedro capítulo 2, versículo 9 diz assim: porque o Senhor sabe livrar da tribulação os piedosos e reservar sob castigo os injustos para o dia do juízo. Não é a vontade de Deus que nenhum filho seu passe pela grande tribulação, mas os embriagados, os sobrecarregados com os cuidados da vida, aqueles que colocam Deus em segundo plano dentro da igreja, aqueles que serão pegos de surpresa dormindo quando aconteceu o arrebatamento. Eles ficarão, é o que fala
Mateus 24, versículo 40. 2 estarão trabalhando no campo. Um será levado e o outro será deixado. 2 estarão no moinho. Uma será levada e deixada a outra. Desta forma está claro que há uma categoria de crente, que é aquele vazio do Espírito, que vai ficar. Na parábola das 10 virgens, 5 prudentes e 5 nécias. O número 10 aponta para a plenitude, para a totalidade do povo de Deus. O número 5 é o número da eficiência, o número da produtividade. 5 estavam com suas lâmpadas, que é o seu espírito, cheias do azeite da presença de Deus. 5 não tinham muito azeite. Eram salvas, tinham o espírito, mas não estavam cheias do espírito. Elas são deixadas, ok? Então, dessa forma, muitos vão ficar e vão amadurecer, vão se encher do espírito pelo calor da grande tribulação. Nada melhor que a tribulação para fazer um crente orar. E esses crentes que ficarem, buscarão a Deus como nunca buscaram, renovarão as suas alianças como nunca renovaram. Tem um versículo que fala sobre isso também, que está em Apocalipse 3, versículo 10, que diz assim: porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora de provação, de grande tribulação que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. O que Deus quer é te guardar da hora da tribulação. Mas quanto aos embriagados, quem que vai ficar no arrebatamento, sendo salvo, tendo nascido de novo? Os que estiverem distraídos pelos cuidados da vida. Isso é chamado de embriaguez na Bíblia. As distrações da vida são poderosas. Pastor, como que eu devo fazer para não estar distraído? É colocar Jesus no lugar que é dele, é no primeiro lugar. Se Jesus é o primeiro lugar na sua vida, olha, viaje, passeie, divirta-se. Se Jesus é o primeiro lugar, você vai servir a Deus quando deve servir. Porque existe também, Raquel, aquela avaliação de hierarquia de prioridades. Primeiro é Deus, depois a família, depois o trabalho e depois a igreja. Não existe essa hierarquia tola de prioridades. Deus é o centro da sua vida, Ele é o centro do seu trabalho, Ele é o centro da sua espiritualidade, Ele é o centro da sua família, de tudo aquilo que você faz. Se Deus tem um primeiro lugar, trabalho vai muito bem, família vai muito bem, e tudo ao seu redor prospera. E você serve a Deus servindo a igreja, que é a noiva dele. Amém? Amém. Então, assim, não é a vontade de Deus que a igreja passe pela grande tribulação, mas uma medida dela, uma parte dela, infelizmente, vai passar. Que o Senhor nos guarde. Amém. Que Ele seja Amém. a nossa prioridade, Raquel. Amém, em nome de Jesus. A Aparecida quer saber a respeito dos católicos. Se os católicos herdarão o reino do céu. Olha, se os católicos herdarão o reino dos céus, eu creio que aqueles que temem a Deus, é possível temer a Deus na igreja católica? É claro que sim. É possível servir a Deus na igreja católica? Se você quiser servir a Deus, é claro que você vai enfrentar muitas dificuldades lá dentro. A idolatria, a mariolatria, porque eles têm em Maria, a partir do 4º século, Maria passou a ser invocada como divindade. E não existe essa premissa na Bíblia. A divindade está reservada para Cristo. Olha, primeiramente, Atos capítulo 4, versículo 12, a Bíblia diz: e não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome pelo qual importa sermos salvos. Mas tem um outro texto aqui, eu vou achar para você, que está em Timóteo, que fala que não existe outro intermediário ou outro mediador. Cristo é o único mediador. 1 Timóteo 2, versículo 5. Porque há um só Deus e um mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Só Ele pagou o preço da redenção. Ele se deu a si mesmo em preço de redenção por todos, para servir de testemunho a seu tempo.
Jesus é o único intermediário. Por que eu estou dizendo isso? Porque a pergunta é, os católicos herdarão o reino de Deus? Assim como os crentes se arrependerem das suas más obras, crerem e focarem no Senhor, eles herdarão o reino de Deus. De outra sorte, se estiverem embriagados com a idolatria e com os preceitos humanos, não. Então, você pode perguntar, tem salvação na Igreja Católica? Eu acredito que na Igreja Católica tem pessoas que creem com o coração e confessam com a boca. Tem as pessoas que creem que Jesus Cristo é o Senhor. É o único Senhor e Salvador, né? O único Senhor e o único Salvador. Então, assim, quem sou eu para dizer que não? Então, muitos herdarão o reino dos céus. Amém, pastor. Creia você ou não. Pastor, tem a pergunta aqui da Cida, que a gente pode colocar junto com a da Alexandra também, está relacionada. Ela pergunta aqui, ó, uma pessoa que mora na zona rural e não tem como congregar em uma igreja, né, perderá a salvação por não estar congregando? E a Alexandra quer saber se Jesus congregava também numa sinagoga. Não tem São duas perguntas numa? São duas perguntas que eu acho que a gente pode responder aqui. O nosso tempo está findando. Falar um testemunho aqui, ó, aproveitar essa resposta para dar um testemunho. Os meus pais se converteram, a gente morava na fazenda, né? Aí fala na roça? Na zona rural. Zona rural, na fazenda, na roça. Eu sou da roça, essa é a minha origem. Só de ter nascido no Goiás? Só de estar no Goiás, a gente é caipira. Com muito orgulho. A gente vai lapidando na marra essa caipiragem. Eu nasci lá. E meus pais se converteram lá por visita da igreja que foi lá e bateu na porta. Meu avô era italiano e a minha família é tradicional ao catolicismo. E, bom, vamos para frente. E eles foram lá, meus pais confessaram o Senhor, meus tios. E como que uma pessoa que mora numa fazenda, na zona rural, congrega? A igreja vai até eles. Você tem que fazer parte da igreja. O congregar é fundamental. Ninguém é membro do corpo de maneira isolada. A igreja é o corpo de Cristo. Pastor, muitas pessoas não concordam, né, em defesa. E eles têm uma defesa indefensável, que é crentes desigrejados. Crente pode servir a Deus da maneira que eles quiserem, isolados de igreja. Eu sei que existe uma maldade, né, para falar contra a igreja, mas a Bíblia fala muito claramente que o Senhor, querendo o aperfeiçoamento dos santos, a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Que edificação que é essa? Para isso Deus estabeleceu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, pastores e mestres, tendo como alvo o aperfeiçoamento, o treinamento dos santos, o treinamento da igreja, que é o corpo de Cristo. Agora, você tem que estar ligado a essa comunidade que se chama igreja, senão você não vai chegar à unidade. Aí o versículo 13 do capítulo 4 de Efésios diz assim: os apóstolos, os mestres, os evangelistas, os pastores e que mais? Evangelistas, doutores, que são os mestres, pastores, evangelistas, profetas e apóstolos. Eles estão aqui, foram estabelecidos por Deus para o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação da igreja, que é o corpo de Cristo. O reino de Deus, ele não acontece sem a igreja. Jesus falou: eu vou estabelecer a minha igreja e darei aos que pertencem à igreja as chaves do reino. O reino é maior do que a igreja, mas não é estabelecido se não for por meio da igreja. Efésios 1:23 fala assim, que a igreja completa Cristo e Cristo completa todas as coisas em todos os lugares. A igreja enche Cristo e Cristo enche todas as coisas. Tá vendo que não tem como você ser igreja se não for? Quem é a igreja? Não são os prédios, é uma comunidade que se reúne ali, ok? Até que cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, o varão perfeito, a medida da estatura completa de Cristo. Porque
quem não está inserido no corpo nessa comunidade, ele será como um menino inconstante, levado por todo o vento de doutrina, pelo engano de homens que com astúcia engana fraudulosamente. Mas nós devemos seguir o que diz Efésios 4,15. Seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça do corpo, que é Cristo. E o corpo é a igreja, do qual todo o corpo bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segue para frente uma justa operação de cada parte. E isso faz o corpo crescer e faz ele ser edificado em amor. Onde isso, pastor? Na igreja. Né? E nós estamos falando aqui de duas coisas. Às vezes crentes que estão na fazenda e pessoas também que congregam ou não congregam. Jesus congregava, Jesus vivia em comunidade. Nos seus dias a igreja estava no processo de ser estabelecida. Ele, aos sábados, todos os sábados, ele estava numa sinagoga, porque ele andava por toda Israel. Ele tinha um ministério itinerante, né? Mas quando ele chegava, lembrado, por exemplo, numa cidade, ele ia sempre numa sinagoga, né? Ele ia na sinagoga, aos sábados, ele no ia horário na sinagoga tradicional da reunião nas sinagogas. Uhum. As sinagogas, elas vieram com a destruição do primeiro templo. Foi uma alternativa que foi criada porque eles não tinham templo. Mas depois elas ficaram estabelecidas e existem até hoje, onde o povo judeu pratica o judaísmo, que é a lei que foi dada a Moisés. A lei é dividida em 3 partes: mandamentos, juízos e ordenanças. As ordenanças cuidam de tudo que está relacionado à liturgia do culto, digamos assim. Mas amém. Acho que o nosso tempo acabou. Tem outra pergunta, Raquel? Temos várias aqui. Eu queria dar uma sugestão para essa pessoa da zona rural, pastor. Não sei se é pertinente, quero que o senhor avalie. Mas, por exemplo, uma vez que essa pessoa compreenda a importância da igreja, até para ela não ser induzida ao erro, pelo desconhecimento da palavra, ela precisa de um mestre para auxiliá-la, né? Um mestre conhecedor da palavra. Esporadicamente, essas pessoas vão à cidade, resolver coisas na cidade, né? Então, eu acho que ela deve também, na cidade, ir à igreja, chegar lá e expor para o pastor, por exemplo, a necessidade. Pastor, tem como o senhor abrir uma célula no nosso povoado, na nossa... Sim, né? sim. Por que não abrir a sua própria casa, chamar os vizinhos e o pastor envia ali uma pessoa, um pregador da palavra? Eu acho que poucas pessoas tomam essa iniciativa, não é, pastor? A minha família morava a 10 quilômetros da cidade onde estava sediada a igreja na qual nós servimos ao Senhor. Todas as quartas-feiras tinha os cultos lá na fazenda onde eu morava. E aquela congregação de irmãos ali que moravam na fazenda se congregavam ali. Era maravilhoso, sobrenatural. Era na casa, debaixo de uma árvore? Como é que acontecia casa mesmo, isso? Na casa né? mesmo. A casa que tinha maior sala, que comportava o maior número de pessoas. E aos domingos a gente ia de carroça, de carro de boi, a cavalo, para o culto aos domingos, porque o domingo é do Senhor. Aleluia. Amém? Glória a Deus. Mais uma pergunta então, pastor? Para fechar, o nosso tempo aqui está reduzido, mas quem decide é o senhor. Vamos lá. Então vamos lá. Tem a pergunta da Madalena. Por que a gente vai às igrejas buscar a Deus, se Deus falou que não habita em templos feitos por mãos humanas? Tem até uma correlação com a pergunta anterior. Por que a gente tem que ir para a igreja, pastor, se nós somos o templo de Deus? A igreja começou com um ajuntamento de 120 irmãos. Quando o Espírito veio, a Bíblia diz que estavam todos reunidos no mesmo lugar. E isso tem um poder muito grande. Leio com você, para você não falar que é conversa de pastor, né? Que está querendo atrair para si a plateia. Deus me livre e guarde. Mas a Bíblia diz, olha só, em Atos capítulo 2, na descida do Espírito Santo, ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Os grandes eventos que Deus manifesta, há uma reunião de pessoas que estão ali com o propósito de buscar a Deus. Mesmo Espírito, mesma fé, mesma mente, mesmo propósito, mesmo coração, mesmo Deus.
Essa unidade, esse ajuntamento é santo e ele tem que acontecer. De fato, ele não habita em prédios feitos por mãos humanas, mas ele habita no meio do seu povo. Jesus falou em Mateus 18, versículo 19. Se 2 ou 3 reunidos no meu nome concordarem a respeito de qualquer coisa que pedirem, o meu Pai que está no céu os ouvirá, o que Jesus fala. Por que que ele ouve? Porque onde estiverem 2 ou 3 ou mais reunidos no meu nome, ali eu estarei no meio deles. Incrivelmente, Deus é conosco para propósito, mas nos ajuntamentos, isso é muito grande. Salmo 133. Quão bom e quão agradável é viver em unidade os irmãos. Como que os irmãos vivem em unidade? Por ajuntamentos santos. São as reuniões dos cultos para um propósito. Ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Onde? Ali aonde? Na unidade dos irmãos. Então creia nisso. Quando você se reúne com o povo de Deus, com fé no seu coração, o sobrenatural acontece de maneira extraordinária. Aleluia. Amém? Glória Então a Deus. não resista, não hesite em se reunir com o povo de Deus, no meio do qual Deus habita. Deus não habita no prédio, mas Deus habita com o povo que se reúne no nome dele. Então vale a pena demais. Não podemos ficar de fora. Chegou o momento da gente orar. Obrigada aí pela sua pergunta, pela sua participação. Continue enviando. Você pode mandar diretamente para o Instagram do pastor, que é Luiz com Z Rigonato, né? Segui-lo, seguir a mim também, Raquel de Lima Oficial. Vamos orar? Vamos orar. Pai, nós te damos graças em nome de Jesus. Te damos graças pela sua palavra, pelo seu poder. Ó Deus, pelo sobrenatural sobre nós. Amém. Obrigado, Senhor, por inspirar em nós confiança, segurança, provisão, alegria. Senhor, nós queremos responder com gratidão, com ações de graças. Nós os colocamos aqui. Eu oro aqui com a Raquel, com o Pedro Fonseca, o Edinaldo Maurício. Ó Deus, oramos primeiramente como rádio, como igreja. Declaramos o favor sobre aqueles que precisam. O Senhor é o Deus que sustenta o nosso direito e a nossa causa. O Senhor se assenta num trono e sobre o qual o Senhor julga com retidão justa. Deus poderoso, o Senhor é um alto refúgio para o oprimido. O Senhor é um socorro nas horas de tribulação. Nós declaramos que nós nos aproximamos aqui, Pai, de maneira confiadamente, junto ao trono da graça, para recebermos, nos apropriarmos de socorro em tempo de oportunidade. Bendito Deus da graça. Nos aproximamos pelo sangue de Jesus. Nós somos abençoados, nós e a nossa casa. São abençoados aqueles que te buscam agora, que oram comigo, que oram conosco, Pai. Nós estamos aqui orando no seu nome. E algo sobrenatural está acontecendo na vida de cada um que ora comigo aqui. O Senhor sabe das necessidades, o Senhor sabe do coração. O Senhor é o Deus que sonda os caminhos do coração e prescruta o inimaginável. Oh Deus bendito, quão magnífico é o seu poder, porque do Senhor, pelo Senhor e para o Senhor são todas as coisas. Ao Senhor o amém eterno, em nome de Jesus. Obrigado pela redenção de Cristo. Obrigado pelo perdão dos pecados. Obrigado pela esperança viva de dias melhores. Eu trago à memória o que pode dar esperança. E o que dá esperança é a certeza que as suas misericórdias não têm fim, se renovam a cada manhã. E elas são a causa de não sermos consumidos. Glória a Deus. Não sermos consumidos. São abençoados todos aqueles que buscam o Senhor. Deus abençoe a cidade, o estado, o país. Abençoe os governantes, aqueles que são investidos de autoridade. Abençoe essa nação, abençoe este país. Deus bendito, abençoe os fundamentos dessa nação. Abençoe a economia, segurança, saúde, educação. Deus bendito, abençoe a igreja em todo o Brasil. Abençoe o culto neste final de semana. Abençoe a vida do pastor Luiz, da pastora Márcia. Abençoe aqueles que estão proclamando o evangelho em todos os lugares. Senhor, eu oro por todas as igrejas em Goiânia, Goiás, no Brasil para esse domingo.
declaramos, eu profetizo aqui com autoridade, que nós teremos um culto sobrenatural. Amém. A glória do Senhor vai se manifestar. O seu evangelho será proclamado. Evangelho do qual nós não nos envergonhamos, porque é poderoso para salvar o perdido. Deus, evangelho no qual se manifesta a justiça de Deus. Sim, a justiça do Senhor se revela no evangelho da graça. Justiça que nos justifica, que nos perdoa e que nos faz imagem e semelhança do Senhor, que perdoa os nossos pecados. Ó Deus, que restaura a nossa sorte e que nos conduz por caminhos de vitória e de muitas bênçãos. Obrigado, Senhor, por restaurar a nossa sorte em Cristo Jesus. Amém, amém e amém.